Muito bem, eu estou aqui para falar com o pessoal sobre o vídeo que algumas pessoas reclamaram. Primeiro, confessar minha natureza humana, eu também mando mal de vez em quando. Acho que esse vídeo aí, que é a respeito do qual a gente está falando, na verdade o que mais mandou mal foi o título do vídeo, que parecia ser uma explicação sobre divisão de horário e acabou que na verdade era um vídeo respondendo uma pergunta específica de alguém. O seguinte: li o livro e estava me fazendo uma pergunta sobre o livro. E aí, como professor, eu tenho que chegar para essa pessoa e falar assim: ou o livro está mal redigido e você não entendeu porque está ruim, ou então você tem que ir lá no livro para resolver. Só que pelo título que foi dado, alguém que não tem o livro pode não, certamente foi lá olhar achando que ia se falar de divisão de matéria, não falou, e ainda foi convidado a comprar o livro, o que, por incrível que pareça, cria algum tipo de desconforto quando alguém chega e expressamente fala assim: não, pô, pega o livro, investe você e tal. Seja como for, algumas pessoas reclamaram e eu acho que tem razão, porque foi mal explicado o conteúdo. Algumas de uma forma inclusive muito gentil, dizendo que gosta do vídeo, agradece isso, mas quem ficar decepcionado, quero agradecer, eu acho que foi a Nathalie que fez isso. Outro falou: me devolve meu tempo. Desculpe, não tenho como devolver o seu tempo, lamento, mandei mal aí em tomar o seu tempo. E também quero agradecer a quantidade de pessoas que me defenderam ali o que eu fiz, dizendo que não foi tão grave e que eu tenho aí algum saldo, e que em homenagem ao saldo que eu tenho por estar ajudando, que eu deveria ter alguma tolerância. Bem, obrigado por isso, acho muito gentil. Agora é um saldo que eu quero ter e eu não quero gastar nunca, eu pretendo errar pouco. Bem, isso são as explicações, os agradecimentos e as desculpas a respeito desse vídeo, e eu estou gravando esse e outro aqui exatamente para alongar um pouco a conversa com todo mundo que fez o comentário. E já que a gente falou de divisão de tempo, pelo menos nesse segundo vídeo eu quero deixar algum conteúdo mais útil para quem não tem o livro e para essas pessoas que fizeram comentário. Então vamos lá. Quando a gente fala de divisão de tempo, a coisa mais importante em divisão de tempo é você fazer o quadro horário. E fazer o quadro horário está disponível gratuitamente no meu site www.williamdouglas.com.br. Você não tem que comprar o livro, esse que eu gostaria que você comprasse, vou ficar muito feliz. Você não tem que comprar se não quiser. Você vai lá no site, pega a parte de administração do tempo, faz o quadro horário, fotografa o seu horário geral, tudo que você faz na semana, soma as horas de cada coisa e vê se esse número de horas de estudo, de lazer, de namoro, de sono, de atividade física, se são compatíveis com os sonhos e planos que você tem para você. Se não é compatível, você vai fazer modificações, mas nenhuma modificação miraculosa. Você vai fazer aos poucos, vai mudando. Então, se a pessoa tem 30 horas de lazer e 10 horas de estudo, não adianta tentar inverter isso, porque não vai funcionar. Ela tem que diminuir de 30 para 25 de lazer e aumentar de 10 para 15 de estudo, e aos poucos ir mudando, passos de bebê. Depois que ela organiza isso, é a primeira grande dica de divisão de tempo, fazer o quadro horário. A segunda grande dica, importantíssima, é você estar presente naquilo que você está fazendo. Vai estudar? Só estuda. Vai namorar? Só namora. Vai dormir? Se limita a dormir, porque tem gente que vai dormir e fica rodando o controle remoto de TV. Tem gente que vai dormir e fica pensando em problema. Então você tem que estar presente nas coisas. Isso vai aumentar muito a tua produtividade. E a pergunta original lá, que gerou o primeiro vídeo, era a divisão de matérias. E aí existem dois grandes modelos, e isso tem gráfico no livro, desculpe, mas está lá, e que eu vou falar aqui agora. A primeira ideia é a pessoa que durante uma semana, ao longo da semana, ela estuda todas as matérias. Então ela tem lá 8, 10, 12 matérias e ela separa as horas disponíveis e durante um pouco de tempo ela está estudando todas. O que normalmente se recomenda junta penal com processo penal, civil com processo civil, constitucional com administrativo, financeiro com tributário, procura matérias que sejam mais parecidas, isso ajuda. Mas é o sistema que eu, William, prefiro. Eu sempre gostei de estar vendo todas as matérias para estar ali o tempo todo ventilando, porque a revisão periódica, você está vendo o tempo todo, ajuda não só a fixar, como você também a recuperar
essas informações da memória. Agora, algumas outras pessoas gostam de primeiro estudar uma matéria toda e depois estudar outra. Se for uma matéria só, e ela tem 10, 12 matérias para estudar, quando ela termina o programa de uma matéria, ela já passou muito tempo sem estudar outra. Imagina se isso, depois da sexta matéria, corre o risco dela já ter esquecido a primeira. Quais são as soluções para quem gosta de estudar assim? Primeiro, tentar agrupar 2, 3 matérias parecidas, né, para não alongar muito esse espectro. E aí é o seguinte, a pessoa estudou a matéria 1 e 2. Quando ela termina 1 e 2, ela começa a 3 e 4. Começou a 3 e 4, estudou, bacana. Aí ela vai passar para a matéria 5 e 6. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma revisão da matéria 1 e 2. Se ela quiser ser um pouco mais sofisticada, ela terminou a 1 e 2, faz uma revisão, usando o quê? Resumo, mapa mental, etc. Aí ela vai para 3 e 4. Ela vai sair da 3 e 4 para 5 e 6, ela pega o resumo da 1 e 2 e revê, e pega o resumo da 3 e 4 que ela acabou de estudar e revê. Aí ela passa para 5 e 6. Depois, quando ela vai para 7 e 8, ela faz esse mesmo sistema. Claro que quando ela faz essa revisão, se tem alguma coisa que ela esqueceu, ela vai lá e olha. Isso também vai ser legal, porque quando você vai olhar algo que você esqueceu, o seu cérebro já se abriu, já está mais interessado e a fixação vai ser maior. Esse sistema, ele também, tanto que é o sistema todas as matérias de uma vez só, ou seja, durante a semana ou durante a quinzena, sistema 1, e o sistema 2, que é grupos de matérias, tanto em um quanto em outro, resumos são importantes, principalmente no segundo. Tanto em um quanto em outro, fazer simulados e questões periodicamente é importante. Até porque se você está estudando a matéria 1 e 2, ou 3 e 4, 5 e 6, pega para fazer uma prova de um concurso anterior, você vai acabar mexendo a matéria toda. Daí você tem os horários em que você vai estudar teoria, e aí depois pode fazer algumas questões, é legal, e vai ter os momentos em que você vai parar para fazer simulado. Quem só se prepara para fazer concurso, quem está fazendo muita questão, muito simulado, seja questão de concurso anterior, seja questão preparada por algum professor, curso, editora, o que seja. Então, essa é a orientação básica nessa questão. E outra coisa importante, qual dos dois é o melhor sistema? E aí, veja, o melhor sistema é aquele no qual você vai se sentir mais à vontade. Um dos erros mais comuns de curioso que começa a querer ensinar como passar em provas e concursos, tá? Tem muita gente boa, quem criou a matéria fui eu. Depois que eu criei a matéria, muita gente começou a fazer palestras sobre isso, a escrever livros sobre isso, muita gente boa, alguns inclusive eu fiz prefácio de livro, eu escrevi livro junto, tem muita gente boa no mercado, nesse mercado, mas também tem muito curioso que sai falando muito. Aliás, você tem que tomar cuidado, porque às vezes tem um cara que ainda nem passou em concurso e já está ensinando tudo sobre como passar em concurso. E às vezes a pessoa passa no concurso, tem currículo, tem uma experiência que dá a ela autoridade para dizer o seguinte: eu sei passar em concurso. Beleza, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer a prova, uma coisa é você saber, outra coisa é você ensinar. Eu não posso, o William Douglas, guru de concurso e tal, algumas coisas pessoais do William eu não tenho que ensinar para o outro. Então, se eu estudava 6 horas, o outro não vai ter que estudar 6 horas. E tem professor que vai falar assim: não, se a pessoa não estuda 10 horas, ela não vai passar em concurso. Então o cara que só tem 8 horas, ele vai desistir do sonho dele? De jeito nenhum. Esse cara vai estudar as 8 horas, vai fazer resumo, vai continuar na estrada e ele vai conseguir também. Existem pessoas que, por exemplo, quando repetem em voz alta, faz recitação, memorizam. Então, eu já vi professor dizendo assim: não, você para estudar em concurso, você tem que fazer recitação. Olha, recitação gasta um tempo danado. Se a pessoa decora, para aquele tipo de pessoa, vale a pena pelo custo-benefício, mas para o outro não. Então, há coisas que funcionam para todo mundo. Então, estudar em silêncio ou estudar com música erudita, funciona para todo mundo. Não estudar com música popular brasileira, funciona para todo mundo, porque quando você estuda ouvindo um MPB, você está
o cérebro está ocupando espaço de aprendizagem, espaço, canal de entrada e de interesse com algo que não é a matéria. Agora, tem coisa que é muito pessoal. Estudar de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou de madrugada, é pessoal. Estudar de uma forma visual, auditiva, sinestésica, é muito pessoal. Então, todo o sistema de estudo tem que ser uma combinação da teoria básica, do que funciona para todo ser humano, com as características pessoais. Então, um bom professor de técnica de estudo não é aquele que diz, faça do jeito que eu fiz, é aquele que diz, pega o jeito que eu fiz e testa, adapta e aí passa a ser o seu sistema. O nome disso é flexibilização, é personalização do sistema de estudo. Só pela curiosidade, eu em 15 anos de trabalho fazendo palestras sobre o assunto, eu já encontrei 2 sujeitos que estudam ouvindo o MPB e que isso não prejudicou o resultado, porque o fulano disse assim, não, eu estudo ouvindo MPB e não senti dano nenhum. Aí eu perguntei pro cara, você já testou estudar sem MPB para ver se o resultado aumenta? E ele já e não aumentou. Eu falei, o que você faz? Não, eu sou músico. Então naquela criatura, pela característica pessoal dele, muito pessoal, uma regra que é praticamente geral não se aplicava. Eu encontrei 2 com essa característica, pode ser que você seja o terceiro. Mas tirando uma hipótese muito excepcional e explicada, tem coisa que funciona para todo mundo. Tá? Estudar pensando na praia é para todo mundo. Não encontrei ninguém que saia disso. Então, quando a gente fala de técnica de estudo, por favor, veja o que é geral, teste tudo, o que funcionar para você, bacana, não é mais a técnica de A, de B ou de C, é a sua técnica, e aquilo que não funcionar, você falou, para isso aqui não vai ser para mim, eu vou por outro caminho. Essas são basicamente algumas coisas que eu gostaria de falar, tanto sobre administração de tempo, quanto sobre essa questão de personalização, para te dizer, olha, não tem uma regrinha única e pronta que serve para todo mundo. Não tem uma fórmula exata. O mundo, infelizmente, não é um forno milimetricamente medido. Existem variações pessoais, muitas, circunstanciais, mas em todas elas eu sempre vi a pessoa que não desiste, que investe em si mesma, que sonha num futuro melhor e que semeia, colher o que está semeando. Eu espero que todos vocês me perdoem aí os equívocos no último vídeo. Espero ter sido útil nos assuntos originalmente tratados de forma não suficientemente feliz, tá ok? Um grande abraço para todo mundo.